Olá, este é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. No último episódio, li o conto O Mate do João Cardoso, de João Simões Lopes Neto, autor gaúcho. Hoje inicio a leitura do romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto. Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro, em 1881, no ano em que Machado de Assis publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele morreu também no Rio de Janeiro em 1922, aos 41 anos. Foi jornalista e escritor e publicou muito em revistas e periódicos. Grande parte de seus escritos foram redescobertos e publicados em livro depois de sua morte. As duas avós do Lima Barreto eram ex-escravas, a materna e a paterna. O pai, João Henriques de Lima Barreto, foi tipógrafo e trabalhou na imprensa oficial. A mãe, Amália Augusta, era professora de 1ª a 4ª série. Então, Lima Barreto cresce nesse universo de proximidade às letras, às palavras, aos livros. Lima Barreto foi secretário na revista Fonfon, em 1907, e fez algumas contribuições nesse periódico, mas se sentiu desvalorizado. Pediu demissão e fundou sua própria revista, a Floreal. Um dos mais conhecidos romances do autor é Triste Fim de Policarpo Quaresma, publicado no Jornal do Comércio, em 1911. Em 1915, lança com recursos próprios como livro. Nessa época, o escritor passa a ter problemas com alcoolismo e depressão, chegando a ser internado em um sanatório em 1914. Por 3 vezes, ele apresentou candidatura à Academia Brasileira de Letras. Foi preterido nas 2 primeiras e na 3ª desistiu de concorrer. Lima Barreto foi um crítico dos privilégios de famílias aristocráticas e de militares. Ele descrevia seu projeto literário como literatura militante e voltou a sua produção para a investigação das desigualdades sociais e da hipocrisia nas relações sociais. Eu adoro Lima Barreto. Um dos meus contos preferidos é dele, é O Homem que Sabia Javanês, que é bem representativo dessas ideias do autor. Recordações do Escrivão Isaías Caminha, publicado em 1909, narra os percalços e preconceitos de ordem social e racial pelos quais passa um sujeito pobre na sua trajetória como jornalista. A obra do escritor Lima Barreto está em domínio público e você pode acessar romances e contos dele no site www.dominiopublico.gov.br. Vamos à leitura? Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Capítulo 1. A tristeza, a compreensão e a desigualdade de nível mental do meu meio familiar agiram sobre mim de um modo curioso. Deram-me anseios de inteligência. Meu pai, que era fortemente inteligente e ilustrado em começo, na minha primeira infância, estimulou-me pela obscuridade de suas exortações. Eu não tinha ainda entrado para o colégio quando uma vez me disse: "Você sabe que nasceu quando Napoleão ganhou a Batalha de Marengo?" Arregalei os olhos e perguntei: "Quem era Napoleão?" "Um grande homem, um grande general", e não disse mais nada. Encostou-se à cadeira e continuou a ler o livro. Afastei-me sem entrar na significação de suas palavras. Contudo, a entonação de voz, o gesto e o olhar ficaram-me eternamente. Um grande homem.
O espetáculo de saber do meu pai, realçado pela ignorância de minha mãe e de outros parentes dela, surgiu aos meus olhos de criança como um deslumbramento. Pareceu-me então que aquela sua faculdade de explicar tudo, aquele seu desembaraço de linguagem, a sua capacidade de ler línguas diversas e compreendê-las, constituíam não só uma razão de ser de felicidade, de abundância e riqueza, mas também um título para o superior respeito dos homens e para a superior consideração de toda a gente. Sabendo, ficávamos de alguma maneira sagrados, deificados. Se minha mãe me parecia triste e humilde, pensava eu naquele tempo, era porque não sabia, como meu pai, dizer os nomes das estrelas do céu e explicar a natureza da chuva. Foi com estes sentimentos que entrei para o curso primário. Dediquei-me assodadamente ao estudo, brilhei e com o tempo foram-se desdobrando as minhas primitivas noções sobre o saber. Acentuaram-se-me tendências, pus-me a colimar glórias extraordinárias, sem lhes avaliar ao certo a significação e a utilidade. Houve na minha alma um tumultuar de desejos, de aspirações indefinidas. Para mim era como se o mundo me estivesse esperando para continuar a evoluir. Eu ouvia uma tentadora sibila falar-me a toda hora e a todo instante na minha glória futura. Agia desordenadamente e sentia a incoerência dos meus atos, mas esperava que o preenchimento final do meu destino me explicasse cabalmente. Veio-me à pose a necessidade de ser diferente. Relaxei-me no vestuário e era preciso que minha mãe me repreendesse para que eu fosse mais zeloso. Fugia aos brinquedos, evitava os grandes grupos, punha-me só com um ou dois à parte no recreio do colégio. Lá vinha um dia, porém, brincava doidamente, apaixonadamente. Causava com isso espanto aos camaradas. Ó, Isaías brincando, vai chover. A minha energia no estudo não diminuiu com os anos, como era de esperar. Cresceu sempre, progressivamente. A professora admirou-me e começou a simpatizar comigo. De si para si, suspeito eu hoje, ela imaginou que lhe passava pelas mãos um gênio. Correspondi-lhe à afeição com tanta força d'alma que tive ciúmes dela, dos seus olhos azuis e dos seus cabelos castanhos quando se casou. Tinha eu então 2 anos de escola e 12 de idade. Daí a 1 ano saí do colégio, dando-me ela como recordação um exemplar do Poder da Vontade, luxuosamente encadernado, com uma dedicatória afetuosa e lisonjeira. Foi o meu livro de cabeceira. Li-o sempre com mão diurna e noturna, durante o meu curso secundário, de cujos professores poucas recordações importantes conservo hoje. Eram banais. Nenhum deles tinha os olhos azuis de Dona Esther, tão meigos e transcendentais que pareciam ler o meu destino, beijando as páginas em que estava escrito. Quando acabei o curso do liceu, tinha uma boa reputação de estudante, 4 aprovações plenas, uma distinção e muitas sabatinas ótimas. Demorei-me na minha cidade natal ainda 2 anos. 2 anos que passei fora de mim, excitado pelas notas ótimas e pelos prognósticos da minha professora, a quem sempre visitava e ouvia. Todas as manhãs, ao acordar-me, ainda com o espírito acariciado pelos nevoentos sonhos de bom agouro, a sibila me dizia ao ouvido: "Vai, Isaías, vai. Isso aqui não te basta. Vai para o rio." Então, durante horas, através das minhas ocupações cotidianas, punha-me a medir as dificuldades, a considerar que o Rio era uma cidade grande, cheia de riqueza, abarrotada de egoísmo, onde não tinha conhecimentos, relações, protetores que me pudessem valer. Que faria lá, só, a contar com as minhas próprias forças? Nada! Havia de ser como uma palha no redemoinho da vida, levado daqui, tocado para ali, afinal engolido no sorvedouro, ladrão, bêbado, tísico e quem sabe mais. Hesitava. De manhã a minha resolução era quase inabalável, mas já à tarde eu me acobardava diante dos perigos que antevia. Um dia, porém, li no diário de que o Felício, meu antigo condiscípulo, se formara em farmácia, tendo recebido por isso uma estrondosa, dizia o diário, manifestação dos seus colegas. Ora, Felício, pensei de mim para mim, o Felício, tão burro, tinha vitórias no Rio. Por que não as havia eu de ter também?
Eu que lhe ensinara na aula de português, de uma vez para sempre, diferença entre o adjunto atributivo e o adverbial, por quê? Li essa notícia na sexta-feira. Durante o sábado, tudo enfileirei no meu espírito, as vantagens e as desvantagens de uma partida. Hoje já não me recordo bem das fases dessa batalha, porém uma circunstância me ocorre das que me demoveram a partir. Na tarde de sábado, saí pela estrada fora. Fazia mau tempo. Uma chuva intermitente caía desde 2 dias. Saí sem destino, a esmo, melancolicamente aproveitando a estiada. Passava por um largo descampado e olhei o céu. Pardas nuvens cinzentas galopavam e, ao longe, uma pequena mancha mais escura parecia correr engastada nelas. A mancha aproximava-se e, pouco a pouco, via-a subdividir-se, multiplicar-se. Por fim, um bando de patos negros passou por sobre a minha cabeça. Bifurcado em 2 ramos, divergentes de um pato que voara na frente, a formar um V. Era a inicial de vai. Tomei isso como sinal animador, como bom augúrio do meu propósito audacioso. No domingo de manhã, disse de um só jato à minha mãe: amanhã, mamãe, vou para o Rio. Minha mãe nada respondeu. Limitou-se a olhar enigmaticamente, sem aprovação nem reprovação. Mas minha tia, que costurava em uma ponta de mesa, ergueu um tanto a cabeça, descansou a costura no colo e falou persuasiva: veja lá o que vai fazer, rapaz. Acho que você deve aconselhar-se com o Valentim. Ora, qual? Fiz eu com enfado. Para que Valentim? Não sou eu rapaz ilustrado? Não tenho todo o curso de preparatórios? Para que conselhos? Mas olha, Isaías, você é muito criança, não tem prática. O Valentim conhece mais a vida do que você, tanto mais que já esteve no Rio. Minha tia, irmã mais velha de minha mãe, não tinha acabado de dizer a última palavra quando o Valentim entrou envolvido num comprido capote de baeta. Descansou alguns pacotes de jornais manchados de selos e carimbos. Tirou o boné com o emblema do correio e pediu café. Você veio a propósito, Valentim. Isaías quer ir para o Rio e eu acabo de recomendar que se aconselhasse com você. Quando você pretende ir, Isaías? Indagou meu tio, sem surpresa, e imediatamente. Amanhã, disse eu, cheio de resolução. Ele nada mais disse. Calamo-nos e minha tia saiu da sala, levando o capote molhado, e logo depois voltou, trazendo o café. Quer para ti, Valentim? Quero. Revolvendo lentamente o açúcar no fundo da xícara, meu tio continuou ainda calado por muito tempo. Tomou um gole de café, depois um outro de aguardente, esteve com o cálice suspenso alguns instantes. Descansou na mesa automaticamente, e aos poucos a sua fisionomia de largos traços de ousadia foi revelando um grande trabalho de concentração interior. Minha mãe nada dissera até aí. Num dado momento, pretextando qualquer coisa, levantou-se e foi aos fundos da casa. Ao sair, fez à minha tia uma insignificante pergunta sobre o arranjo doméstico, sem aludir à minha resolução e sem despertar meu tio da cisma profunda em que se engolfara. Ansioso, deixei-me ficar à espera de uma resposta dele, notando-lhe as menores contrações do rosto e decifrando os mais tênues lampejos de seu olhar. Houve um segundo que ele me pareceu ter suspendido todo o movimento exterior de sua pessoa. A respiração como que parara, tinha o senho carregado, as rugas da testa larga e quadrada fixadas, como se tivessem sido vazadas em bronze, e os olhos imóveis, orientados para uma fresta da mesa, brilhantes, extraordinariamente brilhantes e salientes, como que a saltar das órbitas para farejar o rasto provável da minha vida na intrincada floresta dos acontecimentos. Gostava dele. Era um homem leal, valoroso, de pouca instrução, mas de coração aberto e generoso. Contavam-lhe façanhas, bravatas portentosas levadas ao cabo pelos tempos em que fora, nas eleições, esteio do Partido Liberal. Pelas portas das vendas, quando passava, cavalgando o seu simpático cavalo magro, com um saco de cartas à garupa, murmuravam: que songamonga, já liquidou 2. Eu sabia do caso, estava mesmo convencido de sua exatidão.
Entretanto, apesar das minhas precoces exigências de moral inflexível, não me envergonhava de estimá-lo. Amava-o até, sem mescla de terror, já pela decisão de seu caráter, já pelo apoio certo que nos dera, a mim e a minha mãe, quando veio a morrer meu pai, vigário da freguesia de... Animara a continuar meus estudos, fizera sacrifícios para me dar vestuário e livros, desenvolvendo assim uma atividade acima de seus recursos e forças. Durante os 2 anos que passei, depois de ter concluído Humanidades, o seu caráter atrevido conseguia de quando em quando arranjar-me um ou outro trabalho. Desse modo, eu ia vivendo uma doce e medíocre vida roceira, sempre perturbada, porém, pelo estonteante propósito de me largar para o rio. Vai, Isaías, vai. Meu tio ergueu a cabeça, pousou o olhar demoradamente sobre mim e disse, fazes bem. Acabou de tomar o café, pediu o capote e convidou-me. Vem comigo, vamos ao coronel. Quero pedir-lhe que te recomende ao Dr. Castro, deputado. Minha tia trouxe o capote e quando íamos saindo, apareceu também minha mãe recomendando. Agasalha-te bem, Isaías. Levas o chapéu de chuva? Sim, senhora, respondi. Durante 40 minutos, patinhamos na lama do caminho, até a casa do coronel Belmiro. Mal tínhamos empurrado a porteira que dava para a estrada, o vulto grande do fazendeiro assomou no portal da casa, redondo, num longo capote e coberto de um largo chapéu de feltro preto. Aproximamo-nos. — Ó, Valentim, fez preguiçosamente o coronel. Você traz cartas? Devem ser do Trajano, conhece? Sócio do Martins, da Rua dos Pescadores. Não, senhor, interrompeu meu tio. Ah, é seu sobrinho, nem o conheci. Como vai, menino? Não esperou minha resposta, continuou logo em seguida. Então, quando vai para o Rio, não fique aqui. Vá. Olhe, o senhor conhece o Azevedo? É disso mesmo que vínhamos tratar. Isaías quer ir para o Rio e eu vinha pedir a vossa senhoria... O quê? Interrompeu assustado o coronel. Eu queria que vossa senhoria, senhor coronel, gaguejou o tio Valentim, recomendasse o rapaz ao doutor Castro. O coronel esteve a pensar, mirou-me de alto a baixo, finalmente falou. Você tem direito, seu Valentim. Você trabalhou pelo Castro. Aqui para nós, se ele está eleito, deve-o a mim e aos defuntos, e você que desenterrou alguns. Riu-se muito, cheio de satisfação por ter repetido tão velha pilhéria e perguntou amavelmente em seguida. O que é que você quer que lhe peça? Vossa Senhoria podia dizer na carta que o Isaías ia ao Rio estudar, tendo já todos os preparatórios, e precisava, por ser pobre, que o doutor lhe arranjasse um emprego. O coronel não se deteve, fez-nos sentar, mandou vir café e foi a um compartimento junto escrever a missiva. Não se demorou muito. As suas noções gramaticais não eram suficientemente fortes para retardar a redação de uma carta. Demoramo-nos ainda um pouco, e quando nos despedíamos, o coronel abraçou-me, dizendo: Faz bem, menino. Vá, trabalhe, estude, que isto aqui é uma terra à toa, com licença da palavra, de... O Castro deve fazer alguma coisa por você. Ele foi assim também. O pai, você o conheceu, seu Valentim? Sim, coronel, disse meu tio. Era muito pobre, muito mesmo. O Hermenegildo, o Castro, quis estudar. Nós não. Eu, principalmente, que era presidente, arranjei-lhe uma subvenção da Câmara. E foi assim. Hoje, acrescentou o coronel imediatamente, não é preciso. O rio é muito grande, há muitos recursos. Vá, menino. Não chovia mais. As nuvens tinham corrido de um lado do horizonte, deixado ver uma nesga de céu azul. Um pouco de sol banhava aquelas colinas tristes e fatigadas por entre as quais caminhávamos. As cigarras puseram-se a estridular e vim vindo, de cabeça baixa, sem apreensões, cheio de esperanças, exuberante de alegrias. A minha situação no Rio estava garantida, obteria um emprego. Um dia pelos outros iria às aulas e todo fim de ano, durante 6, faria os exames, ao fim dos quais seria doutor. Ah, seria doutor. Resgataria o pecado original do meu nascimento humilde, amaciaria o suplício premente, cruciante e onímodo de minha cor. Nas dobras do pergaminho da carta, traria presa a consideração de toda a gente.
Seguro do respeito à minha majestade de homem, andaria com ela mais firme pela vida em fora. Não titubearia, não hesitaria, livremente poderia falar, dizer bem alto os pensamentos que se entorciam no meu cérebro. O flanco que a minha pessoa, na batalha da vida, oferecia logo aos ataques dos bons e dos maus, ficaria mascarado, disfarçado. Ah, doutor, doutor! Era mágico o título, tinha poderes e alcances múltiplos, vários, polifórmicos. Era um pallium, era alguma coisa como clâmide sagrada, tecida com um fio tênue e quase imponderável, mas a cujo encontro os elementos, os maus olhares, os exorcismos se quebravam. De posse dela, as gotas de chuva afastar-se-iam, transidas do meu corpo. Não se animariam a tocar-me nas roupas, no calçado sequer. O invisível distribuidor dos raios solares escolheria os mais meigos para me aquecer e gastaria os fortes, os inexoráveis, com o comum dos homens que não é doutor. Oh, ser formado, de anel no dedo, sobre casaca e cartola, inflado e grosso, como um sapo antes de ferir a martelada à beira do brejo. Andar assim pelas ruas, pelas praças, pelas estradas, pelas salas, recebendo cumprimentos. Doutor, como passou? Como está, doutor? Era sobre-humano. Estávamos quase a chegar. Pelo caminho viemos os dois calados. Eu todo entregue às minhas reflexões, que meu tio, uma vez ou outra, veio perturbar com uma pergunta qualquer. Era sem vontade de continuar a conversa que eu respondia. Depois da terceira tentativa para entabulá-la, não insistiu mais. O sol fugia aos poucos, as cigarras deixaram de cantar, e quando chegamos à casa, a chuva caiu novamente. Almocei, saí até a cidade próxima para fazer as minhas despedidas. Jantei e sempre aquela visão doutoral que não me deixava. Uma face dela me aparecia, depois outra mais brilhante. Esta provocava uma consideração, aquela mais uma propriedade da carta onipotente. De noite, no teto da minha sala baixa, pelos portais, eu via escrito pela luz do lampião de petróleo, doutor, doutor. Quantas prerrogativas, quantos direitos especiais, quantos privilégios esse título dava. Pus-me a considerar que isso deveria ser antigo. Newton, César, Platão e Miguel Ângelo deviam ter sido doutores. Foram os primeiros legisladores que deram à carta esse prestígio extraterrestre. Naturalmente, teriam escrito nos seus códigos: tudo o que há no mundo é propriedade do doutor, e se de alguma coisa outros homens gozam, devem-no à generosidade do doutor. Era uma outra casta para a qual eu entraria, e desde que penetrasse nela, seria de osso, sangue e carne, diferente dos outros. Tudo isso deu uma qualidade transcendente, fora das leis gerais do universo e acima das fatalidades da vida comum. Levas toda a roupa, Isaías? Veio interromper minha mãe. A que houver, mamãe? Eu estava deitado num velho sofá amplo. Lá fora, a chuva caía com redobrado rigor e ventava fortemente. A nossa casa frágil parecia que, de um momento para outro, ia ser arrasada. Minha mãe ia e vinha de um quarto próximo. Removia baús, arcas, cosia, futicava. Eu devaneava e ia lhe vendo o perfil esquálido, o corpo magro, premido de trabalhos, as faces cavadas com os malares salientes, tendo pela pele parda manchas escuras, como se fossem de fumaça entranhada. De quando em quando ela lançava-me os seus olhos aveludados, redondos, passivamente bons, onde havia raias de temor ao encarar-me. Supus que adivinhava os perigos que eu tinha de passar, sofrimentos e dores que a educação e inteligência, qualidades a mais na minha frágil consistência social, haviam de atrair fatalmente. Não sei que de raro, excepcional e delicado, e ao mesmo tempo perigoso ela via em mim, para me deitar aqueles olhares de amor e espanto, de piedade e orgulho. Aos seus olhos, muitas vezes se me veio a figurar, eu era como uma rapariga, do meu nascimento e condição, extraordinariamente bonita, vivaz e perturbadora.
Seria demais tudo isso, cercá-la-ia logo o ambiente de sedução e corrupção, e havia de acabar por aí, por essas ruas. Por vezes também acreditei que ela nada quisesse exprimir com eles, que tinha por mim a indiferença da máquina pelo seu produto. Que importa aos teares de Valenciennes o destino de suas rendas? Eu cria, então, resignada a ficar ali, nas proximidades de uma cidade de terceira ordem, tendo, de onde em onde, notícias minhas naquela grande cidade, que a sua imaginação, a custo, havia de representar. E quem sabe se as notícias seriam de ordem a provocar-lhe dúvidas sobre sua maternidade. Coitada, pobre de minha mãe. Olhe, mamãe, disse eu, logo que me arrume, mando-a buscar. A senhora está ouvindo? Sim, respondeu ela, com fingida indiferença. Alugaremos uma casa. Todos os dias, quando eu for trabalhar, tomarei a sua bênção. Quando tiver de estudar até alta noite, a senhora há de dar-me café para espantar o sono. Sim, mamãe. E me pus a abraçá-la efusivamente. É bom, estuda, Isaías, fez ela, desvencilhando-se de mim brandamente. Não te importes comigo, estuda, meu filho, eu já estou velha demais. Mamãe, não acredita em mim. Acredito, meu filho, mas não quero sair daqui. No dia seguinte, quando me despedi, ela deu-me um forte abraço, afastou-se um pouco e olhou-me longamente, com aquele olhar que me lançava sempre, fosse em que circunstância fosse, onde havia mesclados terror, pena, admiração e amor. Vai, meu filho, disse-me ela afinal, adeus, e não te mostres muito, porque nós... E não acabou. O choro a tomou convulsa e foi chorando que me afastei. Capítulo 2. A viagem de trem correu enfadonha. Não sei se devido à falta de comodidade do banco, não sei se as grandes emoções por que passara, o certo é que me invadiu durante toda ela um letargo, um torpor que me chumbou o corpo e me tornou a inteligência de difícil penetração. Encostado ao espaldar do banco, viajava meio acordado, meio dormindo. De quando em quando, um solavanco do carro abria-me violentamente os olhos e obrigava-me a considerar mais detidamente a paisagem que fugia pela portinhola do vagão. Eram as mesmas charnecas úmidas ao sopé de morros de porte médio, revestidos de um mato ralo, anêmico, verde escuro, onde por vezes uma árvore de mais vulto se erguia soberbamente, como se o conseguisse pelo esforço de uma vontade própria. O sol coava-se com dificuldade por entre grossos novelos de nuvens erradias, distribuindo sobre as coisas que eu ia vendo uma luz amarelada e desigual. Pelo declive suave de uma encosta, o tapete escuro do mato aparecia mosqueado, com as manchas arredondadas, claras e escuras, salpicadas com relativa regularidade. Por aqui e por ali, trechos foscos e baços contrastavam com tufos vivos, profusamente iluminados, rebentos de vida numa pele doente. O trem parara e eu abstinha-me de saltar. Uma vez, porém, o fiz. Não sei mesmo em que estação. Tive fome e dirigi-me ao pequeno balcão onde havia café e bolos. Encontravam-se lá muitos passageiros. Servi-me e dei uma pequena nota para pagar. Como se me demorassem em trazer-me o troco, reclamei. Oh, fez o caixeiro indignado e em tom desabrido. Que pressa tem você? Aqui não se rouba, fique sabendo. Ao mesmo tempo, ao meu lado, um rapazola alourado reclamava o dele, que lhe foi prazenteiramente entregue. O contraste feriu-me, e com os olhares que os presentes me lançaram, mais cresceu a minha indignação. Curti durante segundos uma raiva muda, e por pouco ela não rebentou em pranto. Trôpego e tonto, embarquei e tentei decifrar a razão da diferença dos dois tratamentos. Não atinei. Em vão, passei em revista a minha roupa e a minha pessoa. Os meus 19 anos eram sadios e poupados, e o meu corpo regularmente talhado. Tinha os ombros largos e os membros ágeis e elásticos.
As minhas mãos fidalgas, com dedos afilados e esguios, eram herança de minha mãe, que as tinha tão valentemente bonitas que se mantiveram assim, apesar do trabalho manual a que a sua condição a obrigava. Mesmo de rosto, se bem que os meus traços não fossem extraordinariamente regulares, eu não era hediondo nem repugnante. Tinha-o perfeitamente oval e a tez de cor pronunciadamente azeitonada. Além de tudo, eu sentia que a minha fisionomia era animada pelos meus olhos castanhos, que brilhavam doces e ternos nas arcadas superciliares profundas, traço de sagacidade que herdei do meu pai. Demais, a emanação da minha pessoa, os desprendimentos da minha alma, deviam ser de mansuetude, de timidez e bondade. Por que seria então, meu Deus? Os esforços que fiz, mais espesso, tornaram o capacete plúmbeo que me oprimia o cérebro. O torpor tomou-me mais fortemente e por fim dormi. Dormi não sei quantas horas, não sei quantos minutos, pois que ao despertar era a boca da noite e o crepúsculo cobria as coisas com uma capa de melancolia, por assim dizer, tangível. Afagava, roçava pelas minhas faces, tocava-me nas mãos de leve como uma pelúcia. Por entre laranjais dourados, de pomos maduros, a locomotiva corria célere. Chegamos à estação terminal, mas não acabou aí a viagem. Passamo-nos para uma barca que atravessou vagarosamente por entre ilhotas até alcançar o largo da baía. O espetáculo chocou-me. Repentinamente senti-me outro. Os meus sentidos aguçaram-se. A minha inteligência, entorpecida durante a viagem, despertou com força, alegre e cantante. Eu via nitidamente as coisas e elas penetraram em mim até o âmago. Convergi todo o meu aparelho de exame para o espetáculo que me surpreendia. Estive, por instantes, espasmodicamente arrebatado para um outro mundo, adivinhado além das coisas sensíveis e materiais. Voluptuosamente cerrei os olhos. Depois, aos poucos, descerrei as pálpebras para olhar embaixo o mar espelhento e misterioso. A barca vogava, as águas negras abriam, fingindo resistência, calculando a recusa. O casario defronte, o da orla da praia, envolvido já nas brumas da noite, e do alto, queimando-se na púrpura do poente, surgia revolto aos meus olhos, bizarramente disposto sem uma ordem geométrica definida, mas guardando com as montanhas que espreitavam a cidade, com as inflexões caprichosas das colinas e o meandro dos vales, um acordo oculto, sutilmente lógico. Evolava-se do ambiente um perfume, uma poesia, alguma coisa de unificador a abraçar o mar, as casas, as montanhas e o céu. Pareciam erguidos por um só pensamento, afastados e aproximados por uma inteligência coordenadora, que calculasse a divisão dos planos, abrisse vales, recortasse curvas, a fim de agitar viva e harmoniosamente aquele amontoado de coisas diferentes. O aconchego, a tepidez da hora, a solenidade do lugar, o crenulado das montanhas engastadas no céu côncavo, deram-me impressões várias, fantásticas, discordantes e fugidias. Havia um brando ar de sonho e eu fiquei todo penetrado dele. Andamos. Agora a barca movia-se ao longo de uma comprida ilha, pejada de edifícios. Mais perto, mais longe, pequenas lanchas corriam, erguendo para a pureza do céu irreverentes penachos de fumo. Na linha horizontal de uma terra baixa ao fundo, onde, dolentemente agitado pela viração, um esguio coqueiro, firme e orgulhoso, crescia solitário. Grandes cascos escuros de saveiros e galeras ruminavam placidamente, e botes velozes, cruzando as respectivas derrotas, brincavam sobre as ondas como crianças travessas. Um escaleiro aproximou-se da barca bem perto. A tripulação rubicunda entoava uma canção, um hino. O escaleiro afastou-se logo, desdenhoso e superior. Antes de atracar, a noite caiu de todo. Na cidade, longos riscos de fogo brilharam, juntos e espaçados, retos e curvos, paralelos e emaranhados. Chegamos.
Quando saltei e me pus em plena cidade, na praça para onde dava a estação, tive uma decepção. Aquela praça inesperadamente feia, fechada em frente por um edifício sem gosto, ofendeu-me como se levasse uma bofetada. Enganaram-me os que representavam a cidade bela e majestosa. Nas ruas havia muito pouca gente e do bonde em que as via atravessando pareciam-me feias, estreitas, lamacentas, marginadas de casas sujas e sem beleza alguma. A Rua do Ouvidor, que vi de longe, iluminada e transitada, em pouco diminuiu a má impressão que me fez a cidade. Pouco antes de partir, havia-me informado dos hotéis e por essa ocasião recomendaram-me o Hotel Genicalé, na Praça da República, de módica diária. Me dirigi a ele, no propósito de me demorar os poucos dias exigidos para obter a colocação em que me colocaria o deputado Castro. Fui jantar e sentei-me à mesa redonda, onde havia muita gente a falar de tudo e de todas as coisas. Evitei travar conversa com qualquer dos circunstantes. Jantei calado, de olhos desconfiados, baixos, erguendo-os de quando em quando do prato para as gravuras que guarneciam a sala, sem me animar a pousá-los na fisionomia de qualquer dos comensais. Não obstante a isso, alguém, pelo fim do jantar, venceu minha obstinação. Creio que viemos juntos. Não me recorda, fiz eu polidamente. Perfeitamente, o senhor dormia quando embarquei. Pode ser. Viajei quase sempre assim. Alonguei a resposta a muito custo e a medo, mas arrependido, comecei a pesá-la bem e vi que por ela o meu interlocutor não me poderia roubar o fraco pecúlio. Vim a negócios. O senhor sabe, continuou o desconhecido. O senhor sabe. Quem quer vai, quem não quer manda. Se me limito a encomendar a farinha, é uma desgraça. Chega azeda e de péssima qualidade, então é um inferno. Os fregueses reclamam, a pretexto disso não pagam. Para evitar essas e outras, venho de 2 em 2 meses, comprá-la eu mesmo. Veja o senhor só, é uma despesa, mas que se há de fazer? O senhor está estabelecido em Itaporanga, sim senhor. Tem uma padaria, pequena sim, mas rende. O senhor sabe, o pobre não passa sem pão. Aproveitei um instante em que se virara para o vizinho para analisar o padeiro de Itaporanga. Era um homem baixo, de membros fortes, que respirava com força e desembaraçadamente. Falando, torcia com a mão áspera de antigo trabalhador o bigode farto. Descobria-se que na sua mocidade se entregara a trabalhos grosseiros, mas que, de uns tempos a esta parte, gozava de uma vida mais fácil e leve. O seu olhar, inquieto e fugidio, mas vivo, quando se fixava, era de velhaco mercadejante, bem com o código e as leis. — O senhor veio a passeio? Perguntou-me. — Não, senhor, disse-lhe de pronto. Vim estudar. — Estudar? De que se admira? — De nada. Em seguida, abrindo o rosto queimado e ameigando a voz, em que havia longínquamente o sotaque português, disse: Venha comigo, doutor, vamos dar uma volta. Não tive tempo de opor uma resposta. O padeiro voltou-se para os fundos da sala e gritou ao caixeiro: José, charutos! Aquele homem ia pondo em mim uma singular inquietação. A sua admiração tão explosiva ao meu projeto de estudo, as suas maneiras ambíguas e ao mesmo tempo desembaraçadas, o seu olhar cauteloso, prescrutador e sagaz, junto ao seu ar bonacheirão e simplório, provocavam-me desencontrados sentimentos de confiança e desconfiança. Havia nele tanta coisa oposta à profissão que me dizia ter, que me pus a desconfiar. Quem sabe? Entretanto, a sua afabilidade, as suas mãos grossas... — Ó José, os charutos! Fez impaciente o negociante. O caixeiro veio capengando sobre umas amplas botinas e estendeu-nos uma caixa cheia de charutos claros, pimpantes, cujo aroma recendia e tentava afumá-los. — Sirva-se, doutor, são magníficos. O Machado recebe-os diretamente. E com um franzir de sombrolhos deu-me a entender a origem semicriminosa dos charutos. Picou a ponta com os dentes e, não sem uma certa elegância, chegou o fósforo aceso ao seu e, depois de esperar que eu também acendesse, falou-me. — O doutor conhece o rio? —
Não, fiz eu prazenteiramente, pois o tratamento me agradava. Era a primeira vez que o recebia, lisonjeava-me naturalmente. Venha então comigo. Não saio nunca, mas posso acompanhá-lo na primeira visita. Podemos ir ao teatro, são 8h30. Em 2 minutos chego ali à confeitaria da estrada e antes das 9 estamos no recreio. Mas, meu caro senhor, Laje da Silva, um seu criado. Mas, meu caro senhor Laje da Silva, continuei, estou cansado, seria melhor... Oh, senhor, um menino, deixe-se disso. Vamos, doutor. O doutor era mágico. Acedi e o senhor Laje da Silva, negociante com padaria em Itaporanga, muito orgulhosamente estendeu a perna esquerda e dos profundos refolhos da algibeira da calça respectiva tirou um maço enorme de notas, escolheu uma e pagou os charutos que fumávamos. No episódio de hoje, iniciei a leitura de Recordações do escrivão Isaías Caminha, romance de Lima Barreto. O romance é em primeira pessoa e inicia com Isaías contando a sua relação com a informação, com os estudos, desde a infância. Ele percebe uma diferença cultural entre o pai e a mãe. O pai culto, mais evasivo, e a mãe sem acesso à educação formal, uma pessoa mais ligada ao trabalho braçal. Ele termina com êxito os estudos na pequena localidade onde mora e passa a conviver com a perspectiva de ir para o Rio. Parte dele estava bem em sua zona de conforto, realizando os trabalhos esporádicos que o tio, o Valentim, conseguia de quando em quando. Mas outra parte de Isaías sentia que aquilo era pouco para ele, que era preciso levar a sua sagacidade para um centro maior e dar vazão ao seu sonho de enaltecimento pessoal. Sobre o tio Valentim, por quem Isaías nutre afeto, a gente fica sabendo que ele trabalha nos Correios, mas que em um passado não muito distante ajudou nas eleições de um certo deputado Castro. E é sugerido que ele desenterrou mortos, quer dizer, ele forjou votos para ajudar a eleger esse deputado. E, sendo assim, agora que o sobrinho quer ir para o Rio de Janeiro, Valentim se sente no direito de solicitar um emprego para o Isaías na cidade grande, ainda que faça esse pedido para o coronel local de forma muito tímida e humilde. Isaías se considera fadado a um destino grandioso e nutre o desejo de ser doutor, acreditando que isso vai lhe colocar em uma posição de mais respeito na sociedade, que ele vai então estar pertencendo a um grupo seleto de privilegiados. E isso abre oportunidade para uma discussão que eu vinha querendo fazer aqui no podcast. Houve um tempo em que esse título de doutor possuía essa aura de que nos fala no romance a personagem Isaías Caminha. Tem gente que ainda acredita que uma titulação faz de alguém melhor. Teve um tempo em que o título era atribuído a quem tivesse determinada graduação, em medicina, direito ou algum outro curso, normalmente de acesso somente aos filhos dos ricos. Mas não é bem assim. Esse título é um atributo de quem concluiu um doutoramento, que é uma pós-graduação. Significa que a pessoa passou mais tempo estudando, dentro dos protocolos acadêmicos, determinado assunto específico com mais ênfase, e obteve êxito na defesa de uma tese inédita escrita sobre esse assunto estudado. A pessoa com doutorado, teoricamente, é alguém que sabe, por ter estudado durante anos, sobre o assunto pesquisado. Não significa que saiba tudo, que seja melhor que alguém, como sugere a personagem de Lima Barreto. É um grau acadêmico somente.
O título não pode ser desculpa para alguém se julgar superior ou melhor que ninguém. Quem é mau caráter e consegue finalizar um doutorado, infelizmente continua mau caráter, que o título não opera milagres. Eu sempre abro os episódios do Literatura Oral e me apresento como jornalista com doutorado em literatura. Mas confesso que eu sempre digo isso meio apreensiva de que alguém ache, lá vem a outra se achando a super. Eu meio que falo e saio correndo. Eu cito o doutoramento em literatura porque o podcast é sobre literatura. Então faz sentido, porque valida algumas informações e opiniões minhas enquanto pesquisadora da área. Só quero dizer com isso que eu estou em processo de aprendizagem e que é a área que eu estudo, que eu pesquiso. Mas alguns ministros do atual desgoverno federal gostam de mentir e inventar que possuem esse título. Um deles foi banido pela sociedade logo que assumiu o ministério. Talvez por ser negro, a crítica pesou com mais força sobre a mentira desse. Porque outros que também inventaram mestrados e doutorados, mas são brancos, estão até agora como ministros e quase ninguém diz nada. É curioso como esse desgoverno federal diminui a educação, tira verbas da educação, calunia a universidade pública, mas os seus membros sonham em partilhar dos títulos acadêmicos, sonham em ostentar uma titulação, chegando a inventar que são mestres e doutores, mesmo sabendo que é uma mentira bem fácil de rastrear. Ou talvez pensem que as mentiras não são fáceis de rastrear e que a verdade não importa tanto, já que é um governo que se elegeu com base em mentiras, como kit gay e mamadeira de piroca, que teve gente ingênua para acreditar sem questionar. E de forma alguma ter doutorado em uma área é sinônimo de saber tudo daquele assunto. Mas o Isaías Caminha, protagonista e narrador do romance que iniciei a leitura hoje, compartilha daquela visão antiga de que o título está associado à nobreza. Isaías tinha noção de que na cidade grande ele seria como uma palha no redemoinho da vida. Ele pressente que a sociedade lê a família dele como inferior, pela forma como o coronel Belmiro fala com o tio e pelas frases inacabadas da mãe. Na viagem de trem para o Rio, acontece um contratempo na entrega do troco em uma lanchonete, em que o vendedor trata de forma diferenciada ele e outro rapaz, a quem o Isaías se refere como alourado. Nessa ocasião, o narrador diz que não compreende o porquê do tratamento diferenciado, mas bem lá no fundo, ele pressente que tem a ver com a cor da pele, que ele descreve como azeitonada. De certa forma, ele sente que o tratamento é diferente para alguém da cor dele e para quem é loiro. Mas ele acreditava que a obtenção do título de doutor resgataria o pecado original do nascimento humilde. Sobre o título do romance, Recordações do escrivão Isaías Caminha, vocês percebem alguma relação com alguma outra obra ou autor? As palavras escrivão e caminha podem remeter a nossas aulas de história, lá do ensino fundamental. Na aula sobre descobrimento do Brasil, a gente não aprende que quem primeiro manda notícias da terra descoberta para Portugal é o escrivão Pero Vaz de Caminha? Ele era escrivão na equipe do Pedro Álvares Cabral em 1500 e se eterniza na nossa história como o autor da carta ao rei português Dom Manuel, dando testemunho do descobrimento do Brasil. Lima Barreto usa essa referência ironicamente no sobrenome do pobre e pardo Isaías, porque Pero Vaz era um fidalgo, e quando ele desce do navio e coloca o pé em terra no Brasil, ele fica deslumbrado com a exuberância da vegetação brasileira. Na carta, Pero Vaz fala das paisagens belíssimas, da fertilidade do solo e do aspecto saudável dos habitantes locais, os índios. Já Isaías Caminha, que chega ao Rio por uma balsa, que foi o meio de transporte no último trecho da viagem, fica decepcionado com a cidade que ele imaginava linda quando ele põe o pé em terra. Ele se depara com uma gente suja descendo dos bondes, ruas atreladas e construções feias.
lama e sujeira para todo lado. E essa é uma ironia do autor Lima Barreto, em dizer que o Brasil original, não tocado pelo homem branco, era exuberante e saudável, e séculos depois, um outro caminha desembarca e se depara com a urbanização de um grande centro e a imundície de uma cidade sem planejamento, um legado do homem branco. O título também nos dá pista de que o narrador protagonista irá trabalhar como escrivão. Chegando ao rio, um padeiro trava conversa com Isaías e convida o narrador para um passeio. Mas o garoto intui algo de errado com o padeiro. O que será que vai acontecer? Isso a gente confere no próximo episódio do Literatura Oral, quando eu sigo a leitura de Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto. Um abraço e até lá!